Minhas companheiras e companheiros de governo, minha nação vítima da tirania oligárquica transnacional corporativa terrorista de bandidos. Como eu não tenho ainda o porta-voz da Presidência da República, tenho de fazer as vezes dele. E então vou ler mais uma nota, um comunicado informativo à nação. A instituição da Presidência da República, composta por mim, Célio Evangelista Ferreira do Nascimento, Presidente Constituinte do Brasil, General de Exército, Geraldo Antônio Mioto, Vice-Presidente Constituinte do Brasil, Almirante de Esquadra, Ilques Barbosa Júnior, Comandante da Marinha, General de Exército, Edson Leal Pujol, Comandante do Exército, e Tenente Brigadeiro do Ar, Antônio Carlos Moretti Bermudes, Comandante da Aeronáutica, no desempenho da magistratura de Estado, em sede de processo histórico no Foro de Soberania, perante o Supremo Tribunal Federal, em sua esfera de Corte Constituinte, informa à nação o seguinte: o Brasil está instalado no canteiro de obras de construção da pátria que foi iniciado em 1964, com o prazo de 100 anos para consolidá-lo em sua posição predestinada de megapotência do mundo. Pela civilização constitucional, espiritualista, religiosa, trabalhista, educativa, que a vocação de liberdade do povo brasileiro aspirava e a Constituição projeta. E como sofremos de 2003 para cá, o projeto de poder do PT de comunizar o Brasil em 22 anos, que gerou a tirania oligárquica transnacional corporativa terrorista de bandidos, que transformou a democracia em cleptocracia e o país num sindicato de ladrões, que apodreceu a civilização brasileira e submeteu a nação ao estado de massacre no qual ela já sofreu a eliminação de quase 12 milhões de pessoas e continua no holocausto de 94 pessoas assassinadas por dia nos corredores de extermínio da saúde humana composta do SUS e saúde particular. O canteiro de obras começa com a construção da segurança pública e segurança nacional, porque estas formam a área de abrigo da nação na vida civilizada, que tem por objetivo assegurar o suceder-se de gerações pela finalidade única da nação como espécie humana de procriar, sobreviver e raciocinar, por onde ela executa o propósito de Deus de povoamento da eternidade. Então, instalamos o expurgo do banditismo organizado na civilização brasileira, que tem seu núcleo deflagrador no vício, na prostituição e na corrupção, donde emerge o tráfico e consumo de drogas alucinógenas, a saúde humana de extermínio e as milícias políticas. Desse núcleo se deflagra o sistema de massacre da nação, o sistema de destruição da pátria e o sistema de roubo do país. Isto, em termos policiais, quer dizer que os traficantes de drogas alucinógenas, com toda a organização criminosa que deles se deflagra, os médicos com a indústria farmacêutica, a indústria de equipamentos e insumos hospitalares e a respectiva organização do infortúnio e dor humana como campo econômico macabro,
e as milícias que se distribuem pelo crime organizado no governo, por gangues políticos e corporações terroristas, formam o composto satânico da tragédia da civilização brasileira, na qual os demônios encarnados na procriação nacional, apesar de constituírem 1/3 da nação, dominaram o poder e escravizaram a nação à miséria, vício, doença, analfabetismo, burrice e covardia, ocasionando a tragédia infernal que nos extermina. Como isso é um suicídio nacional satânico, irracional e expostamente diabólico, o mundo desenvolvido acolheu o povo brasileiro em holocausto da humanidade e compreendeu a necessidade do governo brasileiro salvar a nação em massacre pelos meios e recursos da legítima defesa, que desde o princípio da humanidade equipa o bom senso, quando a presença de demônios na procriação humana obriga o exercício destemido da magistratura do amor, que extermina os agressores em defesa dos agredidos. Tendo em Deus o seu princípio. O soldado não carrega a espada para enfeite, mas porque é ministro de Deus, para devolver ao inferno os demônios que encarnam para perturbar a humanidade. É neste fundamento, pois, que a instituição da Presidência da República se equipou dos batalhões fantasmas para caçarem traficantes, médicos e milicianos. Para caçarem traficantes, médicos e milicianos, porque essas 3 espécies formam o núcleo satânico de apodrecimento da civilização brasileira, que faz do vício, da doença e da ignorância o seu campo econômico. A estrutura de saúde humana carniceira que está aí para exterminar a nação pelo massacre mais hediondo e diabólico que se possa imaginar, começa agora a ser desmontado, dando lugar ao sistema de saúde humana do Brasil, que engloba habitação, saneamento, alimentação, educação e saúde, alicerçado sobre mente, corpo e espírito, onde a medicina é sacerdócio e não campo de enriquecimento às custas do sofrimento humano. Ou tem capacidade de curar o carniceiro que primeiro cobra a consulta, num valor que a nação brasileira não tem para pagar, para depois submeter o doente à via crucis dos exames de laboratório. E só depois de concluída essa área dos seus ganhos por comissões, ele atende o paciente já morrendo. A Polícia Federal, com as polícias militares e o Ministério Público, cuidarão das ações de campo, sob a ordem da magistratura de Estado. Onde houver resistência, atirem para matar, pois essa determinação foram os traficantes, carniceiros e milicianos que estabeleceram contra si, com o extermínio de quase 12 milhões de pessoas em holocausto continuado de 94 pessoas eliminadas por dia, só nos corredores de extermínio da Organização Carniceira de Saúde. Até aqui a nota com a responsabilidade da instituição da Presidência da República. Agora, sobre a minha responsabilidade pessoal, de cidadão brasileiro, judeu sarraceno,
tenho sangue dos leões de Israel nas veias, e como pai, eu vou informar a nação sobre o que aconteceu na sexta-feira na minha família. Minha filha, a segurada da Unimed, sofreu um mal-estar. E foi se socorrer no hospital da Unimed. E lá, deixaram uma úlcera que ela não sabia que tinha no estômago, porque os médicos da Unimed que tratam dela nunca falaram nisso. E lá, deixaram ela ao abandono, no meio de mais gente do que se encontra nos corredores de extermínio do SUS. Ela gritar de dor, chamando a atenção e a solidariedade humana daquela massa de gente que também estava na mesma situação dela ali, esperando pelo retorno do seu dinheiro, todos os meses investidos na Unimed. E não apareciam médicos. De repente apareceu um carniceiro, chamado Josino Nogueira S. Medeiros, e que eu digo para esse sujeito: mande preparar a sua cova, porque eu vou ter o máximo prazer de lhe meter uma bala na testa. Mande cavar a sua cova, porque a bala que você vai receber na testa vai ser disparada por mim. Seu demônio carniceiro, que não pode ter espaço no meio dos seres humanos. Primeiro, mandou que ela fizesse ficha. E depois, durante 4 horas, ela ficou passando de um lugar para outro, fazendo triagens, numa situação muito pior do que dos corredores de extermínio do SUS, de onde você tem a convicção de que essa Unimed, uma organização carniceira, está mancomunada com o plano de extermínio da nação, que está em vigor desde 2003. Segunda-feira eu estarei entrando em contato com essa bandidagem. Seu Alexandre Puxim, que é o presidente da Central Nacional Unimed, vai ter de conversar comigo. E eu não vou querer mais saber dessa organização de bandidos no território brasileiro. O sistema de saúde do Brasil já poderia estar em licitação, porque aqui está o projeto já dos cientistas que vão tomar conta disso. Aqui estão as unidades hospitalares que vão ser construídas no Brasil. Na região norte, 7 blocos hospitalares, naquele padrão. Na região nordeste, 2 blocos hospitalares. Na região oeste,
4 blocos hospitalares. Na região sul, 4 blocos, aliás, na região sudeste, 4 blocos hospitalares. E na região sul, que pega os estados, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, 11 unidades hospitalares. Aliás, 11 blocos. Cada hospital deste aqui vai ter 2.500 leitos para ricos e pobres serem atendidos aqui pelos mesmos médicos assalariados pelo governo. Assalariados pelo governo. Os carniceiros vão se acabar dentro do Brasil. A Polícia Federal vai caçá-los. Se não houver médicos no Brasil, viram médicos de fora. E eu falo isso com muita autoridade, porque dentro da minha família, eu tenho 2 sobrinhos médicos que deixaram o meu sobrinho morrer à míngua, porque ele não tinha dinheiro para pagar o tratamento cardíaco. E a própria sobrinha e sobrinho médicos dele, que nadam em dinheiro, ganham sobre a dor do próximo, não sustentar o tratamento dele. Eu tenho neta médica. E eu também, antes de ser jurista, fui médico. Eu assumi o hospital. E só deixei disso porque lá de dentro só saiu um morto que pediu por favor para mim, para deixá-lo partir. Era um budista. E me disse que o ciclo dele, reencarnatório, tinha vencido. E ele estava muito feliz em partir. E eu respeitei. Senão não saía nenhum morto lá dentro. Não saía ninguém lá de dentro, senão com a saúde totalmente restituída. E aí os carniceiros da época, que já eram carniceiros, não pararam de me perturbar com inquéritos, processos em cima de mim. E aí então foi que eu parti para ser jurista. Eu conheço muito bem essa área. E aqueles que quiserem prova, eu mostro o general Vilas Boas, sepultado de croque numa cadeira de roda. Fui eu que coloquei ele nessa situação, para que aí ele sirva de exemplo para as tropas. Que com Deus não se brinca. E eu estou aqui em missão dele, para fazer uma limpeza no povo de Deus brasileiro, que ele gerou aqui, para aqui fundar o modelo de civilização que ele quer para a humanidade daqui para frente. O general Eduardo Dias da Costa Vilas Boas está aí para quem duvidar da presença de Deus neste momento por aqui. E se eu estou determinando a Polícia Federal a caçar carniceiros, junto com traficantes e milicianos, eu não estou dando uma determinação minha.
mas uma determinação que vem de Deus. Ou vocês não leem nas Escrituras Sagradas, quando Josué, substituindo Moisés, conduzindo o povo judeu para a Terra Santa, na etapa final da jornada, ficou assustado diante do poder dos reis que ele tinha de enfrentar. Consultou a Deus e Deus lhe ordenou: mate todos. E justamente aquele rei com o qual Josué fez acordo, não matou, hoje dali infesta o mundo os terroristas, que inclusive estão no Brasil, e daqui uns dias vão começar a ser caçados também. Mate todos foi a ordem de Deus para Josué. Josué desobedeceu, fazendo amizade com um deles. E a humanidade até hoje está sofrendo essa desobediência. Em 1964, aqui na terra da promissão de Deus, as mulheres brasileiras de Deus se levantaram contra o comunismo, que já se considerava instalado no Brasil, na marcha da família com Deus pela liberdade. E salvaram a pátria, salvaram a nação, salvaram a civilização brasileira, salvaram a terra de Deus. E nós, que tínhamos de ter feito o serviço naquela época, como o meu irmão, que chefiava a SC2 caçando bandidos pela América Latina, quando o saudoso e meu querido amigo João Figueiredo determinou que era para suspender aquilo, que ele ia fazer a abertura política para a bandidagem do poder voltar e se auto-expurgar da civilização brasileira, o meu irmão, com aquele tirocínio que só os valentes diante de Deus possuem, profetizou. O Supremo Chefe determinou a suspensão, vamos suspender. Mas eu quero que os meus superiores lembrem, esses que nós não vamos matar agora, vão roubar tudo que nós construímos. Tudo que a nação tem para ser roubado. Vão acabar com o país e nós vamos ter de matá-los depois. Será que fizemos a mesma coisa que Josué? Eu não tenho dúvida que sim. Porque as mulheres brasileiras, quando marcharam com a família, com Deus pela liberdade, não tenho dúvida nenhuma de que foi Deus que mandou elas fazerem aquilo. O Brasil já estava comunizado. Fidel Castro já se considerava o potentado comunista da América Latina, porque submetido o Brasil, a América Latina toda estava submetida. Deus disse às nossas mulheres:
pela família, comigo. Gritem pela liberdade. Liberdade que meu saudoso Figueiredo não fez por mal. Se assustou dela. E hoje ela se transformou em morte do povo brasileiro. De 2003 para cá, quase 12 milhões de pessoas assassinadas por todos os tipos de barbáries, de satanismos, os mais horrendos possíveis. Não se tem ainda na história da humanidade um antecedente destes. O mais próximo foi o Holocausto do povo alemão nos judeus, que chegou a 6 milhões de pessoas. E o mundo inteiro se levantou no socorro humanitário e acabou com aquela tirania, onde o povo brasileiro esteve presente também naquele socorro. E hoje o povo brasileiro é a vítima num holocausto ao dobro daquele. É evidente, então, que o mundo livre também tivesse se levantado, compreendendo a nossa situação. E como não há mais condição de uma ação no Brasil como foi feita aquela na Alemanha, nós transformamos isso em caso de polícia que ainda não tinha havido igual na face da terra. Sob a ordem da instituição da Presidência da República, onde houver resistência, atirem para matar. A civilização brasileira emergirá por este sistema de saúde que está aqui, onde carniceiro não tem mais espaço. Sistema de saúde que está vindo aqui para médicos, que felizmente ainda temos no Brasil, muito raros, muito raros. E eu cito em Campo Grande o grande médico, cirurgião, André Grava. Tenho um estima enorme por ele. E vai me ajudar no governo. Mas esse carniceiro que deixou uma úlcera, que foi ele próprio que criou por desleixo na minha filha, ele está rolado nos meus prazeres pouco comuns, de eu próprio mandá-lo para o inferno. Eu estou aqui em nome de Deus, mas não para morrer como meu primo Jesus, e sim para vingar a morte dele. Por isso eu iniciei integrando a equipe de extermínio da Cortina de Ferro, de extermínio da Guerra Fria,
de desmontagem da União Soviética e de todos os regimes de tiranias do mundo. Quando pensei que tínhamos vencido para começar a instalação da civilização espiritualista religiosa, que é a vocação do povo brasileiro, aqui, no meu colo, a tirania estava assentada. E para mim sentir na pele, para não ter dúvida nenhuma de que os demônios que estão aqui, desta vez serão devolvidos todos, mas todos mesmo, para o inferno, como Deus determinou a Josué. E repetiu às mulheres brasileiras: mate todos. Não vai sobrar nenhum. Minha filha foi socorrida. E eu agradeço a Deus dela só ter me pedido socorro hoje. Porque se fosse na sexta-feira, eu sou piloto. E não tenho nenhuma dificuldade em chegar na base aérea e levantar voo dali com qualquer avião que eu queira. Eu teria descido lá. E hoje, as manchetes no jornal seriam estarrecedoras. Então Deus faz as coisas muito bem feitas. E eu tenho de confessar agora, o que me passa pela alma também. Não faz 15 dias, uma família desesperada chegou às minhas portas, pedindo por socorro. Uma menina que ainda não tinha começado a viver. Sofreu um problema cardíaco. Eles correram para o hospital. E lá no hospital, a moça morreu porque não tinha vaga na UTI. Onde socorreram ela num cômodo, já tinha 4 ali esperando para morrer. E de fato ela morreu primeiro e os outros 4 morreram também. Porque o próprio carniceiro que atendeu ela disse: estamos esperando alguém morrer para vocês entrarem para lá, porque não há outra solução. Assim como minha filha foi atendida, eu fico pensando, eu poderia ter feito também essa moça não ter morrido. Mas talvez não era para mim fazer isso naquele momento. Eu também fiquei desesperado com a própria família. E eu confesso, me deu um branco. Porque hoje eu vi. Eu poderia ter socorrido essa moça. O meu batalhão fantasma está aqui em Brasília. E era poucos minutos ele estaria lá no hospital da Ceilândia, onde os carniceiros disseram à família que aguardassem alguém da UTI morrer, que a primeira ia ser aquela que não suportou até o dia seguinte.
e as outras 4 doentes que estavam ali também. E aconteceu aqui outro caso comigo também. Pessoa daqui, minha, ficar 6 horas fazendo triagem nas filas de hospitais para ser atendido. Em estado crítico. O atendimento que recebeu, nenhum. Porque o carniceiro chega, dá uma olhada e nem diagnóstico faz. E a pessoa continua doente. Então isso não dá mais para continuar. Eu peço que, se eu estou exagerado, que a nação me perdoe. Mas eu tenho certeza que aquela determinação de Deus para o Josué está em suspenso. E me parece que eu é que tenho de resolvê-lo. Quando não se obedece à ordem de Deus, ela paira sobre a humanidade como uma maldição. E eu, estudioso da história por causa da minha profissão, eu não tenho dúvida nenhuma. Depois que os terroristas infestaram o mundo, perturbando em toda parte, que a desobediência de Josué permanece como uma maldição que precisa ser levantada daqui. O Brasil é a terra da promissão. Dia 26 de abril de 1500, os descobridores entregaram ele em posse para Deus. Um ato muito solene, escriturado pela cruz, onde o primo Jesus derramou o sangue dele, pela salvação de toda a humanidade. Então esta terra aqui é de Deus. Passam-se 519 anos. Mas Jesus nos informou que 1000 anos nossos é um dia de Deus. Então nós estamos do meio-dia para a tarde, do dia de Deus que ele recebeu a terra de Santa Cruz em posse. E nesse meio-dia, pela miscigenação espontânea que ocorreu aqui, numa terra praticamente de ninguém, que ainda não formamos uma nação por causa disso, gerou-se o povo sem raça. E por isso é o povo de Deus. E coube a mim, com os meus generais, com a minha Polícia Federal, e com o povo brasileiro que está sofrendo, que está sendo massacrado, dar a efetiva posse de presença de Deus na terra dele. E então aqui não podem ter demônios encarnados. E demônios encarnados são os que traficam drogas. São os carniceiros que estão matando nos corredores do SUS e em todos os hospitais do Brasil.
São os milicianos que estão roubando os cofres públicos e comandando essa carnificina no Brasil. Temos de devolvê-los para o inferno. Eu não estou enganando ninguém. Sempre disse que eu venho da destruição da cortina de ferro, da destruição da Guerra Fria, da destruição da União Soviética, da destruição de todos os regimes de exceção no mundo. Isso não se faz com beijos e abraços. Tenho discernimento sobre o que é certo e o que é errado. Tenho senso de justiça claro. E por isso não tenho juristas para me ensinar nada. O Supremo Tribunal Federal é o meu limite, para que nós não sejamos, na instituição da Presidência da República, uma ditadura absolutista. Somos a democracia mais perfeita do mundo, que é o povo no poder. Ou seja, o povo sem reis, sem astros, cheios de pó, mas sem cérebro. Hoje eu sou peão do povo. Na instituição da Presidência da República, formando com os meus generais a liderança do poder do povo no governo. Tenho certeza de que, dentro de pouco tempo, o Brasil será uma terra muito boa de se viver nela. E o povo brasileiro será modelo para a humanidade toda. Muito obrigado. Deus nos abençoe e nos ilumine.